Bom, pessoal, boa noite. Nessa aula de hoje, nós vamos introduzir o conceito de sistemas, mas antes de passar para sistemas, queria voltar um pouquinho no último assunto e eu não falei com vocês, relacionado à parte de equações de ordem superior, como que a gente faz para conseguir uma única solução, tá? É possível a gente conseguir uma solução única para o problema, desde que a gente imponha algumas restrições. Por exemplo, esse problema aqui, só para relembrar, como é que a gente resolve esse probleminha aqui? A gente resolve ele jogando na equação característica, né? Que vai ficar o quê? R ao quadrado menos 5R mais 6 igual a zero, certo? Isso aqui nós já vimos que aplicando Bhaskara aqui, nós vamos chegar nas soluções R1 igual a 2 e R2 igual a 3, correto? E essas duas, cada uma delas me leva a uma solução diferente. Aqui vai ficar exponencial de 2x e aqui vai ficar exponencial de 3x. Essas duas vão formar um conjunto fundamental de soluções e qualquer outra combinação delas. Então, a solução geral, né? Solução geral dessa EDOzinha aqui, relembrando, ela vai ser da forma, né? Então, portanto, a solução geral é da forma y igual a C1 exponencial de 3x mais C2 exponencial de 2x. Ok? Com C1 e C2 pertencendo aos reais. Esta aqui é a solução geral. Esta aqui é a solução geral daquela equação diferencial. Agora, vamos supor que eu queira uma solução particular, né? Uma solução única para aquele problema. Para que eu tenha uma solução única, eu devo impor mais restrições. Vocês se recordam, no caso de uma equação diferencial de primeira ordem, qual era a restrição que a gente colocava? A gente colocava que y avaliado num determinado valor x0 tinha que ser igual a y0. Não é assim? Para a primeira ordem, e aí a gente determinava constante, lembram? Para determinar quem era constante, a gente tinha que impor uma restrição. Y de 1 igual a 2, y de 0 igual a 3, não era assim? Isso. Só que agora nós temos duas constantes. Eu tenho uma constante C1 e eu tenho uma constante C2. Para que eu garanta que a minha equação diferencial vai ter uma solução única, eu tenho que impor agora mais de uma restrição. Eu imponho duas restrições. Como é que a gente costuma fazer isso? A gente costuma fazer isso, tá? Há um teorema que garante que, no caso da IDO de segunda ordem, se eu colocar uma restrição de início para a função y e para a sua derivada primeira, nós podemos garantir a unicidade da solução, né? Tá certo? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu esteja com esta equação diferencial, nós acabamos de resolver, homogênea, linear, segunda ordem, coeficientes constantes, e, além da equação, eu tenho uma restrição para a minha solução. E a minha solução geral é essa. Mas eu tenho as seguintes restrições.
eu peço o seguinte, eu peço que y de 0 seja igual a 0 e y' de 0 seja igual a 1. Eu não testei antes, né, para ver como é que vai ser aqui, mas provavelmente vai ser um sisteminha tranquilo. O que a gente faz? Se eu quero uma solução que satisfaça, além da minha EDO, essas duas condições iniciais, quer dizer, a minha solução, isso, você tem duas restrições. Eu não quero qualquer solução Y. Eu quero uma solução Y que satisfaça essa condição. Y de 0 igual a 0, Y' de 0 tem que ser igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa solução geral, que vai ser Y igual a C1 exponencial de 3x, mais C2 exponencial de 2x. Nós vamos calcular, então, ó, a derivada. Calculando a derivada dela, vai ficar o quê? 3C1 exponencial de 3x, mais 2C2 exponencial de 2x, derivando, não é isso? Pela regra da cadeia. Certo? Tudo ok com as derivadas aí? Posso seguir? A minha solução era essa aqui. Isso, aí deriva, chego nisso. Agora eu vou jogar o x igual a quanto? X igual a 0, porque né, eu sei que quando o x vale 0 aqui, o y tem que valer 0. Quando o x vale 0 aqui, a derivada do y tem que valer 1. Isso vai me dar um sisteminha, né? Quando eu jogo 0 aqui, 0, fica 1 e 1. Fica C1 mais C2 igual a 0. E aqui vai ficar 3C1 mais 2C2 igual a 1. Né? Então, vamos escrever o sisteminha. Eu vou ficar com C1 mais C2 igual a 0, que é 1. E 3C1 mais 2C2 igual a 1, né? Então, essa condição sobre as constantes me veio da restrição y de 0 igual a 0. Esta restrição sobre as constantes me veio da restrição y' de 0 igual a 1. Ok? Daqui eu tenho um sisteminha, certo? E aí é só resolver esse sistema. Aqui, ó, da equação de cima eu tiro que C2 é igual a menos C1, né? Vou pegar essa condição e jogar aqui na de baixo. Então, eu vou ficar com 3C1 mais 2 vezes C2. C2 é menos o C1, igual a 1. Então, eu chego que 3C1 menos 2C1 igual a 1. Isso implica que C1 tem que ser 1. Ok? Então, nós achamos a constante C1. Achando a constante C1, nós podemos jogar aqui nesta condição, que C2 é igual a menos C1. Desta condição, a gente tira que C2 vale quanto? Menos 1. Ok? Portanto, qual é a cara da minha solução? A minha solução, então, ela não é mais aquela solução geral. A minha solução vai ser essa solução aqui, que é única. Y igual a C1, que é 1, vai ficar exponencial de 3x vezes 1, mais C2. Quem que é o C2? Menos 1, certo? Menos exponencial de 2x. Então, veja que aqui agora a minha solução, que satisfaz aquelas restrições, ela se tornou única. Então, nesse caso, nós temos solução única. Tá ok? Entenderam? Então, nós achamos uma função y que satisfazia a condição y duas linhas menos 5 y' mais 6y igual a 0
E além dessa condição, satisfazia mais duas condições. Y de zero igual a zero, y' de zero igual a 1. Então, nós resolvemos este probleminha aqui também. Bom, então, do mesmo jeito que a gente tinha o problema com condições iniciais, lá para EDO de primeira ordem, para EDO de segunda ordem, nós também podemos resolver problemas aí de valores com condições iniciais, e aí a gente garante que a solução que nós encontrarmos vai ser uma única solução. Tudo bem? Professor, e se for de terceira ordem, a minha EDO? Se for de terceira ordem, a gente impõe restrição sobre a função, sobre a derivada primeira e a derivada segunda. Porque aí, quando tiver com terceira ordem, vai aparecer três constantes, C1, C2 C3. E aí, em vez de você ter um sistema 2 por 2 para determinar as constantes, você vai ficar, na verdade, com um sisteminha 3 por 3. E, logicamente, à medida que a ordem da equação diferencial vai aumentando, a quantidade de constantes também vai aumentando, e aí você tem que, para garantir que você tem uma única solução, você tem que ir aumentando gradativamente as suas restrições de início, e aí vai sempre envolvendo, né? Ordem 2, foi até a derivada primeira, a restrição. Ordem 3, vai até a derivada segunda. Ordem 4, até a derivada terceira. Obviamente que quanto maior a ordem da equação diferencial ordinária, obviamente maior é o sistema que você terá que resolver e mais complicado é, e aí a gente tem que, às vezes, apelar para algumas técnicas numéricas mesmo, né? Envolvendo cálculo numérico. Tudo bem, pessoal? Ok? Dúvidas com relação a isso daí? Certo. Enio, tudo bem, Enio? Certo. Alguma dúvida? Ah, pegou o bonde andando, né? Tá. Deixa eu só recapitular para você então, Enio. Aguarda um segundinho, Adriano. Nós já tínhamos aprendido como é que se resolve uma equação diferencial homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Aí eu só recapitulei, vim aqui, resolvi novamente, né? Daqui eu joguei na equação característica. A equação característica me retornou esses dois valores de R, tá? Aí a solução geral dessa EDO aqui, ela foi dada dessa maneira, envolvendo C1 e C2, combinação linear dessas duas exponenciais, da teoria que nós já tínhamos visto. E aí, a questão foi o seguinte, como é que eu garanto que... Porque aqui eu tenho infinitas soluções, se eu deixar essa constante variar nos reais, essa, eu tenho infinitas soluções. Para garantir que eu vou ter uma solução única, além de pedir para que o y seja a solução da EDO, eu imponho duas restrições adicionais. Eu quero que o y de zero seja zero, y' de zero seja igual a 1. Desta condição, né? Ó, se eu jogar x igual a zero aqui, eu fico com C1 mais C2 igual a zero. Se eu jogar x igual a zero na derivada aqui, eu fico com 3C1 mais 2C2 igual a 1. Aí a gente cai num sisteminha, resolve esse sisteminha e acha as constantes C1 e C2, e aí eu não tenho mais a solução geral da minha EDO, mas eu tenho a minha solução única, né? Por quê? Porque agora eu tenho a minha EDO, e como eu impus duas restrições, aquelas constantes que apareciam aqui ficaram determinadas. Aqui ficou valendo 1 e aqui ficou valendo menos 1. Então, esta EDO, com essas duas restrições de início, me gera uma solução única. Se eu considerar essa EDO, mas sem essas restrições, eu tenho infinitas soluções. Ok? Então, foi isso que nós vimos até agora. Bom, aí, por enquanto,
não temos muita novidade. A novidade, nesse caso, foi que as restrições iniciais nos garantem que nós podemos ter uma única solução. E hoje, nesta aula, né, nós vamos entrar num assunto novo, que é sistemas, né, de EDOs. Sistemas de EDOs. Como eu já tinha adiantado, nós vamos aprender a resolver sistema, caso mais simples, tá? Na verdade, nós não vamos considerar os casos um pouco mais sofisticados, aonde nós temos autovalores repetidos, aonde nós temos autovalores complexos. Aqui a ideia é dar para vocês uma ideia de como que é possível. Sim, também tem bastante conteúdo. Por isso mesmo que eu não vou abordar tudo sobre sistemas, tá bom? A parte de sistemas, eu vou cobrar de vocês só sisteminhas em que nós temos uma matriz constante e os autovalores dessa matriz são reais e distintos, tá? Então, vou ensinar para vocês aqui qual é a técnica de resolução, tá? E então, podem ficar tranquilos que eu vou cobrar um dos casos. A ideia aqui, gente, nesse curso, não é que vocês saiam daqui sabendo tudo sobre equações diferenciais. Não. A ideia aqui é que vocês saiam tendo noções, né, do que é equações diferenciais ordinárias. Obviamente, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, aí realmente demanda um esforço maior, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, tá? Nós hoje vamos falar de sistemas, mas numa linha, nós vamos resolver os casos mais simples aqui, tá bom? Ok? Então, eu vou ensinar a vocês qual é a técnica que nós temos para resolver um sistemas lineares homogêneos de equações diferenciais com coeficientes constantes. Então, aqui é o seguinte, veja, nós vamos ter um sistema da seguinte forma, x' igual a A vezes x, tá? Onde A é uma matriz constante, N por N, tá bom? Ok? E quem que é o meu X? O meu X, eu vou pôr aqui no cantinho, é uma matriz, solução, onde cada entradinha dela é uma soluçãozinha, x1 de t, x2 de t, até xn de t. A gente não tem sistema, né? A gente não tem sistemas lá lineares. Então, aqui a gente também tem sistemas de equações diferenciais. Aonde nós temos aqui, ó, cada componente é uma função de t. x1 de t, x2 de t, xn de t. Então, tem n funções de t, e essas n funções têm que satisfazer esse sistema aqui. O que é a derivada de x? O que é a x'? É eu pegar essa matriz e derivar cada componente. x1', x2', xn'. Aqui vai aparecer uma matriz n por na, onde os coeficientes são o quê? Constantes. E do lado de cá aparece essa matriz x. Tá bom? Só para a gente situar o nosso problema, colocar de uma maneira mais concreta. Eu não vou resolver essa equação, esse sistema por enquanto, mas eu só para vocês terem uma noção do que é o sistema. Vamos supor que a minha A seja igual a 1, 1, 4, 1. Certo? Então, como é que ficaria se eu for jogar meu sistema x' igual a AX? Ele é um sistema 2 por 2, não é?
Tenho duas linhas e duas colunas. Certo? Então, veja, o que vai acontecer aqui? Então, minha matriz X, ela é o quê? X1, X2. Eu não vou ficar pondo Tzinho aqui, X1 de T e X2 de T, tá bom? Então, aqui, o que acontece? Se a gente for colocar esse sistema, ele seria assim, ó, X1 linha, X2 linha, igual a 1, 1, 4, 1, certo? Que multiplica quem? X1, X2, certo? Então, se a gente abrir essa conta aqui, ó, esse cara que é o X1 linha, ele é igual a primeira linha com primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes X1 mais 1 vezes X2. Então, X1 mais X2. X2 linhas, que é esse carinha aqui, ele vai ser a linha 2 aqui com a coluna 1 aqui. Então, vai ficar 4x1 mais x2. Certo? Então, temos aqui um sistema, não é? Um sistema, tá? Da forma x' igual a x, sistema de ordem 2, porque tem uma matriz A aqui dos coeficientes com duas linhas e duas colunas. Perceberam como é que é um sistema de equações diferenciais? Quantas equações diferenciais eu tenho envolvida? Duas. Quantas incógnitas eu tenho? Duas também, né? Ó, x1 e x2. Então, eu tenho duas equações diferenciais que envolvem as derivadas e tenho duas incógnitas para encontrar, porque se eu encontrar x1 de t e x2 de t, eu encontro a minha solução x de t. Certo? Então, nosso objetivo é resolver coisas deste tipo. Tá bom? A grande questão é a seguinte, que nesse caso, x' igual a x, onde A é uma matriz desse tipo aqui, dependendo de quem sejam os coeficientes dessa matriz, tá? Nós vamos ver que eu posso desmembrar também três casos. Lembra lá que a gente tinha nós tínhamos equação característica, e a equação característica que ia nos dar soluções, lembra? E lá a gente podia ter solução real e distinta, solução complexa, não é assim? Solução raiz repetida. Aqui, o que vai mandar na solução do nosso sistema são os autovalores dessa matriz dos coeficientes. E aqui eu posso ter autovalores, tá? Distintos, reais, eu posso ter autovalores complexos, dependendo desses coeficientes, posso ter autovalores repetidos, então funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que agora a gente tem um sistema de equações. Nossa equação característica agora, ela vai ser uma equação que envolve um cálculo de autovalores da matriz, tá? Daqui a pouco eu vou explicar como é que é. Ok. Então, vamos seguir. Então, aqui é um exemplo para vocês verem. Daqui a pouco nós vamos resolver esse sisteminha. Na aula de hoje, nós vamos voltar nesse sistema e vamos resolver isso. Então, continuando. Tá? Como que era lá, né, como que a gente fazia para poder resolver lá? Então, quando a gente tinha uma EDO homogênea, com coeficientes constantes, né, e eu posso pensar nisso aqui como EDO homogênea, porque isso aqui equivale a x' menos a x igual a zero, onde aqui é a matriz nula. Então, perceba, ó, se eu pensar do jeito que era antigamente, agora aqui é matricial, né? Mas veja, os coeficientes são constantes e o lado de cá é zero. Por isso que a gente disse que essa aqui é um sistema linear, né? Uma matriz constante aqui, homogêneo. Isso. Então, veja, nós estamos transferindo tudo, mas agora para a noção de sistemas. Qual era a nossa tática lá? Não é? Não era tentar uma solução da forma exponencial? Certo? Agora, nós vamos supor o seguinte.
Nós vamos supor, seguindo a mesma noção, que a nossa solução vai ser da forma que se exponencial de RT, tá certo? Onde eu preciso determinar R, que é um número, e o vetor que se... Então, esses dois aqui devem ser o quê? Determinados. Determinados. Tá bom? Então, o que acontece? Esse que se aqui é um vetorzinho, coluna, é uma matriz, tá? Com N entradas. É um vetor que eu vou tentar determinar. E esse R aqui é o expoente da exponencial. Então, aqui eu vou ter uma exponencial do lado de fora multiplicando essa matriz coluna. Tá bom? Então, isso aqui tem N entradas, é uma matrizinha coluna, um vetor. Tá bom? Então, a ideia é o seguinte, tentar uma solução que tenha esta carinha. Observe que é muito parecido com o outro caso, só que agora nós estamos trabalhando o quê? Matricialmente. Tá bom? Se eu tento uma solução dessa forma, vamos ver o que acontece. Lembrando que esse vetor aqui, se ele é constante, tá bom? Ele não depende de t. Então, x de t vai ser que se exponencial de RT. Derivando uma vez, derivada de x', como isso aqui não depende de t, é constante, vai ficar que se, derivada da exponencial de RT é R, exponencial de RT, isso é o nosso x', não é isso? Então, o que acontece? X' igual a x, implica não. X' igual a x implica o quê? Que R que se exponencial de RT, não é isso? Igual a quem que é o x? Que se exponencial de RT. Lembra que isso aqui são matrizes, hein? Então, agora jogando tudo para um lado só e colocando quem em evidência. Que vou colocar o que sim em evidência. Vai ficar o que aqui, ó? A vezes o que se, certo? Tá aqui, ó. Aí esse cara vai passar para o lado de lá, vai ficar negativo, então menos R. Aí, como é uma matriz, isso aqui eu tenho que colocar o quê? A identidade. Por quê? I vezes que se é o próprio quê? Que se. Então, no lugar do que se aqui, eu estou multiplicando ele pela identidade. O que a matriz identidade faz com o cara? Nada, deixa ele igual a ele. Então, pus ele em evidência e fiquei com isso aqui, ó. Tá bom? Igual a zero. Certo? Como eu quero que a minha solução não seja nula, tenho que impor que esse que se meu não pode ser um vetor nulo. Então, esse que se meu, ele é diferente de zero. Então, para que eu tenha uma solução desse tipo, quem tem que ser zero, então? Aliás, desculpa, né? Estou fazendo analogia com outra aqui. Eu tenho um sistema, não tenho? Ó? A menos RI vezes que si igual a zero. E eu quero que esse sistema tenha uma solução diferente da solução trivial, que é todos os caras iguais a zero. Quando que um sistema da forma matriz vezes as incógnitas igual a zero tem uma solução diferente da solução onde todo mundo é zero? Vamos ver se vocês estão acompanhando. Não é o A menos RI que tem que ser zero, porque aqui é um sistema, isso aqui é uma matriz, ó. Isso aqui é uma matriz vezes uma coluninha aqui, que é as minhas incógnitas, igual a zero. Essa aqui é a minha solução. Para ter uma solução diferente da nula, o que tem que acontecer com a matriz dos coeficientes? Todo sistema. Isso mesmo. O determinante tem que ser igual a zero. Se o determinante for dessa matriz aqui for diferente de zero,
esse sistema tem solução única. E a solução única vai ser a solução trivial, que é o que si igual a zero, concorda? Para que esse sistema tenha uma solução diferente da trivial, que é o zero, o det disso aqui tem que ser igual ao quê? A zero, certo? Então, nós queremos que o det de A menos RI, o menos ficou apertadinho aqui, A menos RI, escrever na outra folha, ficou muito ruim de enxergar. Nós queremos o seguinte, que o det de A menos RI seja igual a zero. Lembra lá no caso anterior, quando a gente não estava com o sistema, mas estava com EDO de ordem superior? A gente caía numa equação que envolvia o R, lembra? Que era a equação característica. Para encontrar o R, a gente resolvia a equação característica lá. Para encontrar o nosso R aqui, nós vamos resolver esta equação. E aí nós vamos chamar ela de nossa equação o quê? Característica. Ok? Resolvendo esta equação, nós encontramos os valores de R. Tá? E aqui a gente sabe que os valores de R que satisfazem isso aqui são os autovalores da matriz A, concorda? Quem lembra lá de álgebra linear, né? Para achar os autovalores de uma matriz A, a gente não tem que resolver det de A menos lambda I igual a zero? E, na verdade, nós estamos chamando de R, né? Certo? Então, os valores R que vão compor a nossa solução são quem? Os autovalores da matriz A. Certo? E se a gente voltar aqui na nossa equação, ó, A menos RI que se igual a zero, isso é a mesma coisa que A vezes que si igual a R vezes que si. Se R é o autovalor associado à matriz A, e A vezes que si é R vezes que si, o que si vai ser quem? O alto. Quando uma matriz multiplicada por um cara dá um múltiplo dele, nós dizemos que esse cara é um alto o quê? Alto vetor associado a A. Então, vocês percebam que quem vai compor a solução? Os autovalores da matriz A e os auto o quê? Vetores. Tá legal? Os autovalores vão me dar os expoentes, os R's. E os caras que aparecem multiplicando, os QCs, vão ser os autovetores associados a esse autovalor. Tudo bem? Adriano, como estamos aí, Adriano? O Enio, eu estou vendo que tá ok. Me dá um feedback aí. Então, ó, só recapitulando aqui. Tá mais ou menos? O aí tem que voltar um pouquinho lá no curso de álgebra linear. O R é alto valor de quem? De A. E o que se é o alto vetor correspondente. Alto vetor correspondente. Tá bom? Certo, gente? Vamos ver na prática, agorinha. Você vai ver que não tem dificuldade não, tá? Bom, então, o que eu vou estudar com vocês aqui é o caso mais simples, que é o caso onde a matriz A tem N autovalores reais e distintos. Não vou cobrar os demais casos, tá bom? Quem quiser estudar, tirar dúvida comigo por e-mail ou no fórum, fica à vontade. Eu estou à disposição para atendê-los. Mas,
como o próprio Enio já disse que tem muito conteúdo aí, né? E eu não estou querendo sobrecarregar vocês, nós vamos trabalhar nesse curso, esse caso aqui, onde a matriz A tem N autovalores, todos eles reais e diferentes um do outro, ok? Nesse caso, vocês lembram o que acontecia lá nas equações de ordem superior, quando a gente tinha N raízes reais e distintas? A gente ia ter N exponenciais, concorda? Diferentes uma da outra, e a solução geral era a combinação delas. Não é isso? Aqui vai ser a mesma coisa. Quando eu tenho N autovalores reais e distintos, cada autovalor com o seu autovetor associado vai me dar uma solução X. X1, X2, X3, X4, X5 até Xn. E a solução geral, como é que vai ser? Vai ser uma combinação linear dessas N. Essas N, elas são, né, como a gente viu lá atrás, uma espécie de conjunto fundamental de soluções. Né? Nesse caso, a gente pode até falar na matriz fundamental, né, mas eu não vou entrar aqui em muitos detalhes com vocês. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, ó, nesse caso, eu vou ter N autovalores. R1, R2, até Rn. Certo? Cada um desses autovalores, associado a eles, eu vou extrair um autovetor. QC1, QC2, QCn. Então, aqui, autovalores, aqui, autovetores. Então, e aí, cada um desses aqui vai me dar uma soluçãozinha. Aqui, ó, com esse e esse eu tenho uma solução x1. Quem que vai ser a minha solução x1? QC1 exponencial de R1t. Com esse aqui eu tenho uma solução x2, que vai ser QC2 exponencial de R2t. Esse aqui eu tenho uma solução, né? Aí vai, né? Aí aqui eu vou ter uma solução xn, que vai ser o quê? O QCn exponencial de Rnt. Quantas soluções eu gero, então? N autovalores, vou ter N autovetores associados, e aí, nesse caso, eu tenho N soluções. E aí, lógico que dá para provar que essas soluções aqui, né? Qualquer outra solução é combinação dessas aqui. Então, como é que vai ficar a solução geral? Só um minutinho. Vou pegar mais folhas aqui, que hoje eu estou gastando mais do que o normal. Então, a solução geral vai ficar como? Uma solução geral. Ela vai ser da forma x igual a quem? C1, que C1... Só para a gente minimizar, né? Vai ser exponencial de R1t mais C2, que C2 exponencial de R2t, mais Cn, que Cn exponencial de Rnt. Com C1, C2 até Cn, variando aonde? Nos reais. Ok? É bem parecido com outro caso. Né? Ó, vamos ter as exponenciais aqui, com as constantes, multiplicando os vetorzinhos colunas, que são os autovetores. Observe que o resultado dessa soma vai me dar uma matriz coluna. Então, eu vou achar aqui ó, o meu x1 de t, x2 de t, até xn de t. Vai ser quando eu fizer essa combinação e agrupar todo mundo. Certinho? Vamos para a prática? O Adriano está querendo ver na prática, né? Vamos lá, Adriano. Vamos jogar isso aqui em termos práticos. Vamos pegar a nossa matrizinha, então, lá do começo? X' igual a 1, 1.
Deixa eu relembrar aqui, peraí, eu perdi a matriz. 1, 4, 1, né? 1, 4, 1 vezes x. Vamos resolver esse sistema. Vocês vão ver que não tem muita dificuldade. Bom, então, para resolver esse sistema aqui, eu preciso, essa é a minha matriz A, né? Eu preciso calcular o quê? A primeira pergunta que eu me faço: quem são os autovalores de A? Quem são os autovalores de A? Né? Aí eu tenho que resolver a equação o quê? Det de A menos RI igual a zero, certo? Então vamos lá. Então vou pegar a minha matriz A menos RI. Quem que é a minha matriz A menos RI? Ela vai ser 1 menos R, 1, 4, 1 menos R, ok? Calculando o det disso aqui. Det agora, nesse caso aqui, é 2 por 2, é simples. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, vai ficar o quê? 1 menos R quadrado menos 4, certo? Então, nós vamos ficar com o quê? Então, nós vamos ter que resolver o quê? 1 menos R ao quadrado menos 4 igual a zero, né? Det de A menos RI tem que ser igual a zero, então isso aqui tem que ser igual a zero. E aqui vai dar o quê? R ao quadrado menos 2R mais 1 menos 4 dá menos 3 igual a zero. Certo? Tudo bem? E aí eu vou achar, resolvendo essa equação de segundo grau. Lembra que quando a gente joga aqui, isso aqui dá sempre um polinômio de grau. Se aqui é 2 por 2, vai dar um polinômio de grau 2. Se aqui é 3 por 3, vai dar um polinômio de grau 3. E aí vai, né? Já tem uma equação, que é a minha equação característica. E aí eu vou achar os valores do R. Tá vendo que é bem parecido com o outro caso? Tudo bem até agora? Estão acompanhando? Algum passo que vocês não entenderam? Gostaria de perguntar? Ok, vamos seguindo então. Então agora, ó, Adriano, tudo bem? Posso seguir? Certo, então vamos lá. Resolvendo esta equação aqui, eu só copiá-la aqui, né? Então é R ao quadrado menos 2R menos 3 igual a zero. Eu vou chegar no quê? Então, R é igual, aplicando Bhaskara, né? Menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1, vezes menos 3, né? Então, aqui, sobre 2 vezes 1, 2. Eu vou chegar aqui o R, né? Eu vou chegar em dois valores, R1 e R2. Aqui vai dar 16, raiz de 16 é 4, 2 mais 4, 6 sobre 2, 3. 2 menos 4 menos 2 sobre 2, menos 1. Então, vou ter dois valores. Esses aqui são os autovalores da nossa matriz. 3 e menos 1. Cada autovalor desse vai vir acompanhado de um autovetor associado. Então, agora o próximo passo é calcular quem? Os autovetores. Para calcular os autovetores, eu tenho que resolver, né? Então, aqui, ó. Então, vamos para o cálculo agora dos autovetores. Primeiro, os autovetores correspondentes a R1. R1 igual a 3. Então, eu vou jogar aqui no meu sisteminha, certo? Eu vou jogar o 3. Vamos chamar o autovetor que eu estou procurando aqui de QC1. Vou chamar assim. Quem que é o QC1? Ele vai ser QC1, 1, QC2, 1. Tá legal? Eu não sei, eu tenho que achar esse cara, que é associado com R1.
né? Então, eu vou ter que resolver o sistema A menos 3i igual a zero, porque o R1 vale 3. Escrevendo esse sistema, A menos 3i igual a zero, né? Não, peraí. Não, desculpa. A menos 3i vezes o quê? Esse 1 igual a zero, não é isso? A nossa equação. E eu quero achar esse cara aqui, tá certo? Então, reescrevendo esse sistema, eu vou ter o seguinte, que se 1 mais que se 2 1 igual. Aí eu passo esse cara para cá, vai ficar 3 vezes o que se. Então, fica 3 que se 1. 4 que se 1, mais que se 2 igual a 3 vezes quem? Que se 2 1. Estão acompanhando até aí? Então, para achar os autovetores, eu tenho que achar as soluções aqui desse sistema. A menos 3i vezes que se 1 igual a zero. Quem é o que se 1 satisfaz? Certo. Então, aqui, ó, a gente vai chegar ao quê? Nós vamos chegar... A gente sabe que, nesse caso aqui, o autoespaço, porque nós vamos achar todos os autovetores, né? Os autoespaços associados aqui, eles têm infinitas soluções aqui, esse sistema, né? Porque o que acontece aqui? Como o det disso aqui é igual a zero, esse sistema vai ter infinitas soluções, né? Então, em geral, tá? Nesse caso aqui, 2 por 2, essas duas equações elas vão te dar a mesma informação. Para esse sistema ter infinitas soluções, eu vou ter que ter um grau de liberdade, concorda? Significa que uma dessas equações aqui está desnecessária, né? Que eu vou poder eliminar ela, tá? Então, de alguma maneira, a gente elimina aqui e fica só com uma, tá? Então, na verdade, quando são duas variáveis só, eu já jogo numa das equações e já acho o valor. Se você quiser resolver o sistema, fica à vontade, tá bom? Então, aqui, ó, esse sistema vai me dar a seguinte informação. Passo esse cara para cá, vai me dar o seguinte, que o que se 2, 1, que se 2, 1 é igual 3 menos 1, 2. 2, que se 1, 1. Se você olhar para a equação de baixo, ela vai te dar a mesmíssima informação. Pode observar aqui, ó. 4 menos... Cadê aqui? Deixa eu me ver, ó. 3 menos 1, 2. 2... Peraí, deixa eu me ver aqui. Eu não errei nada na hora de escrever aqui, né? Então, aqui, ó. 3 menos 1 vai ficar o quê aqui? Deixa eu me ver aqui. 4. E nós chegamos que o que se 2, 1 é igual a 2 que se 1, né? Se eu jogar para lá... Peraí, deixa eu só ver aqui, verificar onde que tem um probleminha aqui. As duas têm que me retornar a mesma informação, tá? Deixa me ver aqui. Não sei se é eu que estou fazendo confusão aqui. Aqui tá ok, né? 3 que se 1 menos 1 vai dar 2 que se 1. Que se 2, 1 igual a 2. Também teria que dar a mesma informação. E aqui, essa aqui vai ser combinação da outra. 4 menos 3, 1. Deixa eu me ver aqui. O que é que é?
Deixa-me ver. Em geral, nós temos a mesma informação. Agora, eu não estou conseguindo ver aqui, que a matriz é 1141, né? Aqui é 3 vezes que se 1, 3 vezes que se 2, 1. Vamos ver aqui. Só um minutinho. É meio, né? Mas aqui. Ah, tá. Acho que eu estou me perdendo nas letras aqui, né? Tá certo. Aqui eu vou passar esse cara para cá. Tá certo, ó. Então, isso, é porque tá muita coisa aqui junto e, como se diz, a gente tá ao vivo aqui. Isso mesmo, é. Aqui é, o 2 está aqui, o 2 está aqui. Então, 3 menos um 2 isso. Vai ficar, isso, vai dar 2 que se 2 um igual a 4 que se um 1. Tá certo. Tá? Vai dar a mesma coisa que está aqui. Tá bom? Então, se você pegar essa equação aqui de baixo, você vai ter a mesma coisa aqui, tá? Me perdi aqui nas letras, nos índices, né? Então tá aqui, que se 2 um, se 2 um. Então eu vou juntar esse com esse, vai ficar 3 menos um 2. 2 que se 2 um igual a 4 que se um 1. E aí, simplificando, você chega nisso, tá bom? Então, em geral, quando eu tenho uma calculando os autovalores, estou com um sisteminha 2 por 2, como eu sei que vai ter um grau de liberdade já, eu já pego a primeira equação e dela eu extraio a relação entre os dois aqui, certo? Bom, então eu sei o seguinte, que o meu autovetor correspondente, o que, que vai acontecer com ele aqui? Meu autovetor correspondente, ele vai ter que ter a primeira componente e a segunda componente vai ser igual a 2 vezes a primeira. Eu tenho infinitas possibilidades, concordo? Eu vou pegar a mais simples. Qual que seria mais simples? Eu vou atribuir para que se 1 o valor 1. E quem tem que ser o que se 2 1? 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, ó, né? Fazendo que se 1 igual a 1, obtemos quem? Nós vamos obter que o que se 1 vai ser o vetor o quê? 1 e 2, não é isso? Portanto, a minha solução x1, quem que vai ser a minha solução x1? Vai ser 1, 2, exponencial de quem? De 3t, certo? Esse aqui é o meu primeiro. Dúvidas até aí? Certo? Quem colocou minhoca na cabeça de vocês foi o professor agora mesmo, né? Mas é porque aqui, esse monte de folha, vocês não sabem como é que fica a minha mesa durante essa aula, viu? A gente tem hora que a gente se perde aqui na própria bagunça. Agora, qual que é o outro alto valor? O R2 é menos 1, não é isso? Então, tem que resolver agora o sistema A menos menos 1 I vezes um QC2, tá bom? Agora vamos chamar de QC2 aqui, o alto vetor, igual a zero, tá certo? O QC2 eu vou chamar assim, ele é QC1, 2 e QC2, 2, tá bom? Resolvendo esse cara aqui, ó, esse sistema aqui eu posso reescrever ele da seguinte maneira, ó, QC1, 2 mais QC2, 2 é igual, passa esse cara para cá, mais 1 fica menos 1, né? Lá, vai ficar menos QC1, 2, que é menos esse, e menos esse aqui na outra, né? Menos QC2, 2. E aqui vai ficar 4 QC1, 2 mais que se 2, 2. De novo, eu posso pegar só uma delas, eu vou pegar essa de cima aqui, e a de cima vai me dar o seguinte, que o que se 2, 2 tem que ser igual, né? O que se 2, 2 tem que ser igual a quem?
menos 2 vezes que se 1, 2. Essa é a minha condição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que se 1, 2 igual a 1 e o que se 2, 2 igual a 1 vezes menos 2, que é menos 2. Então, qual que vai ser o meu autovetor que se 2? Meu que se 2 vai ser igual a 1 e menos 2. Isso implica que a minha solução x2 vai ser 1 e menos 2, que multiplica a exponencial de quem? De menos t. Qual que vai ser a solução geral? Solução geral, certo? A solução geral vai ser, vou colocar numa folha separada, combinação dessas duas, x igual, vou pegar outro pincel, x igual a C1 que multiplica 1, 2, exponencial de 3t, mais C2 que multiplica 1 menos 2, exponencial de menos t, onde C1 e C2 pertencem aos reais. Essa é a nossa solução geral do problema. X igual a isso aqui. Certo? Ok? Eu tinha dito para vocês que o x é um certo x1 de t e x2 de t. Se a gente quiser saber quem que é o meu x1 de t, é só fazer essa conta. Ó. Ele é C1 vezes 1, que dá C1 vezes exponencial de 3t. Então, vai ficar C1 exponencial de 3t, mais C2 vezes 1, que é o C2, exponencial de menos t. Esse aqui é o meu x1 de t, tá vendo? E o meu x2 de t? Ele é 2C1 exponencial de 3t, menos 2c2, exponencial de menos t. Então, aqui apareceu o meu x1 de t e aqui é o meu x2 de t. Tudo bem? Aqui é a solução final. Ó. É um vetorzinho que tem duas linhas e uma coluna. Nesse vetor aqui, essa primeira linha é o nosso x1 de t e a segunda linha é o nosso x2 de t. Então, dá uma matrizinha. Nossa solução final é uma matriz coluna. Mas, professor, eu quero deixar assim, né? Tranquilo. Bom, ela vai ser um vetorzinho. Certo, gente? Tá bom? Com isso, então, vocês já têm condições de fazer as atividades aí, atividade virtual de vocês, tudo certinho, né? Tá bom? Deu para entender direitinho? Tá joia. Não se preocupem que não vamos fugir daquilo que nós estamos abordando aqui nas aulas, tá bom? Fiquem tranquilos que vocês estão acompanhando toda semana aqui, com certeza não terão problema aí no decorrer do curso. Adriano, tudo ok? Boa noite para vocês, gente. Bom fim de semana. Fiquem com Deus aí, viu? Até a próxima.